Os fundos imobiliários ainda são bons investimentos? Essa pergunta eu recebo todos os dias no meu Instagram. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo completo para vocês sobre fundos imobiliários. Então, se você não sabe o que é um fundo imobiliário, você não sabe se está num bom momento de investir em fundos imobiliários, quais fundos imobiliários são interessantes de investir nesse momento e o que olhar num fundo imobiliário, esse vídeo é para você. Então fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. O vídeo de hoje vai ser sobre fundos imobiliários e vamos estar falando se vale a pena investir em fundos imobiliários ainda ou é melhor esperar um pouco para ver como o cenário econômico no Brasil vai se desenvolver nos próximos meses e também o futuro da taxa Selic, que a gente sabe que a taxa básica de juros interfere diretamente no resultado dos fundos imobiliários. Mas antes de ir direto para o vídeo, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, que isso me ajuda demais, galera. É de graça, só você deixar o like, só você se inscrever no canal já ajuda demais, eu já fico completamente agradecido. Isso ajuda demais eu crescer o canal aqui, atingir mais pessoas. Então de verdade, deixa o like que não custa nada e me ajuda demais. Então a primeira coisa que você precisa entender é o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um investimento imobiliário, como o próprio nome já diz. Você vai ser dono de um imóvel sem ter um imóvel físico, vamos dizer assim. E do mesmo jeito que você é dono de um imóvel sem ter um imóvel físico, você vai receber aluguel sem ter imóveis. Então é uma maneira de você investir no setor imobiliário sem ter que desembolsar uma grande fortuna. Por exemplo, para comprar um imóvel hoje no Brasil, tá quanto na sua cidade? O mínimo. Aquele imóvel de um quarto, tá quanto? Aqui em São Paulo provavelmente tem imóvel de um quarto de mais de R$1 milhão. Então você precisa desembolsar uma grande fortuna para conseguir comprar um imóvel hoje em dia. Já através dos fundos imobiliários, você consegue investir em um imóvel com R$10 e você vai receber aluguel proporcional a isso. Então o fundo imobiliário é sim um excelente investimento para todo mundo, do mais pobre até para o mais rico, porque esse investimento é gerador de renda passiva. E o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, fala que se a gente não conseguir uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, a gente vai ter que trabalhar até o último dia de nossas vidas. Então a gente precisa ganhar dinheiro enquanto dorme. E o fundo imobiliário faz isso, porque a gente recebe renda passiva, é o nosso dinheiro trabalhando para a gente. Então o que a gente precisa analisar agora é se é um bom momento, se os fundos imobiliários ainda estão valendo a pena. As pessoas que me fazem essa pergunta geralmente são as pessoas que investiram no ápice dos investimentos, lá para meados de 2021, que os fundos imobiliários estavam super valorizados por conta que a taxa de juros chegou a 2%. Quando a taxa de juros do país está baixa, o que as pessoas precisam fazer? Precisam se arriscar mais no mundo dos investimentos, porque ninguém quer deixar o dinheiro no banco parado e receber 2% ao ano. É uma rentabilidade muito baixa. Então as pessoas se arriscam mais indo para a bolsa de valores para conseguir uma rentabilidade mais interessante. Então a taxa Selic estava 2% e os piores fundos imobiliários ali da época estavam pagando 5%, 6% de dividendos. Então mais do que o dobro de rentabilidade. Então era um resultado muito rápido. E agora a taxa Selic subiu. A gente está num patamar que a taxa Selic está em 13,75. Então é muito difícil você encontrar fundos imobiliários que pagam dividendos tão altos assim para valer a pena. Igual lá em 2021 estava pagando mais que o dobro da taxa Selic em dividendos. Hoje em dia, para pagar mais que o dobro, tem que pagar 26% ao ano. Isso é praticamente impossível, né, galera? Um fundo imobiliário bom, com segurança, tá pagando esse dividendo. Então o dividendo fica praticamente de 1 para 1 com a taxa Selic. Isso não é muito atrativo. Por quê? Fundos imobiliários é um investimento que tem um certo risco. Já a taxa Selic não tem risco algum, é o investimento mais seguro do Brasil. Aí as pessoas colocam na balança. Esse daqui eu consigo 13,75%, sem risco. Esse daqui eu consigo basicamente a mesma coisa, mas com risco, onde eu vou investir o meu dinheiro? A maioria das pessoas preferem colocar na taxa Selic, ou seja, tem uma migração de investimentos. Igual aconteceu em 2021, que as pessoas migraram do Tesouro Selic para os fundos imobiliários e fizeram os fundos imobiliários se supervalorizar, e aí a manada veio depois comprando fundos imobiliários muito caro. Agora está acontecendo um momento inverso. As pessoas estão migrando dos fundos imobiliários para a renda fixa. E aí o que acontece? Os fundos imobiliários desvalorizam, ficando com o preço lá embaixo. E agora a gente tem que entender, é a hora de investir em fundos imobiliários ou não? Sim, na minha opinião, é um excelente momento para começar a investir.
Sempre o melhor momento para investir é quando as pessoas estão com medo. Isso já foi provado na história. Mas a maioria das pessoas fazem o quê? Seguem a manada e começam a investir somente quando os investimentos estão já super valorizados, que foi o que aconteceu em 2021. As pessoas investiram em fundos imobiliários que estavam com preço sobre valor patrimonial ali de 1,20, 1,30. Isso é algo absurdo, é totalmente elevado, galera. Agora que os fundos imobiliários estão com PVP, preço sobre valor patrimonial, abaixo de 1, ninguém está querendo investir. E esse é o momento. Quando você quer investir, você quer comprar uma casa, você quer comprar quando ela está super valorizada ou quando ela está muito barata? Quando ela está muito barata. E por que fundos imobiliários as pessoas querem comprar quando estão super valorizados ao invés de quando está muito barato para lucrar lá na frente? Então, na minha opinião, agora é a hora de investir em bons fundos imobiliários. Não adianta você sair investindo em qualquer fundo imobiliário também, porque tem muito fundo imobiliário ruim e a gente está vendo isso na prática. Por exemplo, fundos imobiliários tomando calote. Então, eu sempre falei que fundos imobiliários de papel a gente tem que tomar cuidado, porque tinha muitos fundos imobiliários de papel colocando CRIs em carteira que era praticamente impossível do CRI cumprir com a dívida deles. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que saber analisar, mas tem grandes oportunidades no mercado. Eu gosto muito de fundos imobiliários de tijolo. Eles pagam dividendos um pouco mais baixo do que o fundo de papéis, mas é muito mais conservador. Você vai correr um risco muito menor, mas você também vai ganhar com a valorização. É basicamente você comprar uma casa. Por quê? Esse fundo imobiliário de tijolo tem o tijolo, tem a construção. É diferente de um fundo de CRI, de papel, que ainda o imóvel está em desenvolvimento. Então, ter uma grande parcela de fundos imobiliários de tijolo na sua carteira pode te trazer uma segurança maior. Lógico que os dividendos vão ser um pouco menor, mas nessa hora é a hora da gente aproveitar os bons fundos imobiliários. Porque quando todos os investimentos estão super desvalorizados, qual é a nossa maior dificuldade? Encontrar os bons investimentos baratos. Isso fica muito raro, fica escasso no mercado. Agora que todos os investimentos estão baratos, é hora de fazer o quê? Encher o carrinho com bons investimentos, pagando um preço muito baixo, para quando os investimentos voltarem a se valorizar, a gente lucrar muito acima da média. E aí o que vai acontecer? Os investidores sardinha, a manada, vai vir atrás, já sendo tarde demais. Então, o que interfere diretamente nos fundos imobiliários é a taxa Selic. Enquanto a taxa Selic estiver em patamares elevados, como 13,75, os fundos imobiliários não vão sofrer uma grande valorização, galera. A gente não pode esperar isso. A gente tem que fazer esse alinhamento de expectativa. Agora é hora do quê? Da gente ficar semeando, da gente plantando, para quando chegar a hora da colheita, a gente viver uma vida de abundância, a gente ganhar bastante dinheiro com a valorização e com os dividendos. Mas a hora da colheita vai acontecer quando? Quando a taxa Selic, a taxa de juros ao redor do mundo, começar a cair. Quando a inflação já estiver bem equilibrada. Então agora é hora de semear, é hora de continuar plantando, de ser persistente, de ter disciplina. A gente tem que parar de olhar o home broker, a corretora, no curto prazo, todos os dias. Isso só vai acabar com o seu sono, isso vai acabar com a sua vida. Se você quer ser um investidor de sucesso, você precisa investir pensando no longo prazo. Parar de ver a oscilação do mercado, olhar a sua renda, olhar os seus dividendos crescentes e não o seu valor total do seu patrimônio. O valor do seu patrimônio você vai olhar lá na frente, quando já estiver no longo prazo de 5, 10 anos. Agora você vai olhar os seus dividendos. Você está com dividendos crescentes? Perfeito, esse é o intuito. O seu patrimônio vai crescendo no longo prazo com os juros compostos. Mas para isso você tem que investir em bons fundos imobiliários e plantar na hora certa. E sempre diversificar a sua carteira, investindo também em ações e também investimentos nos Estados Unidos para diminuir ainda mais o risco da sua carteira e também investir em imóveis ao redor do mundo. Quando você investe em REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, são investimentos imobiliários lá nos Estados Unidos. Então por que só ser dono de imóveis aqui no Brasil se você pode ser dono de imóveis no mundo inteiro? Na Austrália, na Índia, na China, na Europa, nos Estados Unidos. Através dos REITs nos Estados Unidos, você consegue ser dono de imóveis no mundo inteiro e receber dividendos em dólar. Então as pessoas sempre ficam procurando o melhor investimento, quando eu sempre falo que não existe o melhor investimento. Você nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Por isso que você sempre vai diversificar. Não busque o melhor investimento. Busque ter a melhor carteira de investimento. E como você vai ter a melhor carteira de investimento?
diversificando de forma inteligente, montando um método de investimento. Então você vai diversificar fundos imobiliários, ações, investimentos nos Estados Unidos, ETFs, para você ter uma carteira sólida, geradora de renda passiva. Só assim você vai continuar semeando e colher bons frutos lá na frente, viver sua independência financeira e alcançar sua liberdade financeira. Então, galera, pare de pensar no curto prazo. Olhe os seus rendimentos, olhe os seus dividendos. Eles estão crescentes, então você está no caminho certo. Patrimônio vai ter oscilação, mas no longo prazo é uma crescente. Pode olhar históricos de ações como Google, Facebook, Apple, eles sofrem alterações no curto prazo, mas no longo prazo é uma linha para cima absurda, com uma valorização impressionante. Então, se você desistir agora, você não vai conseguir ter essa valorização gigante, porque você foi fraco, você desistiu no meio do caminho. Agora, se você for forte, focar na geração de renda e esquecer a valorização, com certeza você vai para outro nível. Então, essa é a minha dica para você. Invista em bons fundos imobiliários, estude, adquira conhecimento e estude como analisar um bom fundo imobiliário para você estar montando uma boa carteira. Aqui no canal você vai encontrar conteúdo para isso. Eu faço aulas de investimento toda quinta-feira às 20 horas, totalmente gratuita. É só você se cadastrar no primeiro link da descrição. Também me segue lá no Instagram, eu faço lives semanais, tiro dúvida todos os dias. Giovanni Casimiro _, vou deixar o link aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!